Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma live. Estão todos me ouvindo? Gostaria de me apresentar. Meu nome é Gisele Medeiros. É um prazer estar aqui apresentando mais essa live, né? O Instagram da Fibromialgia. Gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Eu sou enfermeira, sou especialista em gestão hospitalar e UTI. E hoje a gente vai falar sobre a importância da nutrição no controle da fibromialgia. E temos como convidada a nutricionista Tamara. Eu falo aqui de Goiânia e ela, se eu não me engano, é do Rio Grande do Sul. E aproveita, eu gostaria de que vocês falassem, né, de onde que vocês estão nos assistindo. Já vou convidar a Tamara aqui para participar com a gente. Estão conseguindo me ouvir? Pessoal de São Paulo, Vitória, sejam todos muito bem-vindos. Rio Grande do Ei! Sul. Yeah. Oi! Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vinda. Deixa eu abaixar o retorno, que tá bem alto. Muito obrigada. Está Meninas, muito conseguindo me obrigada ouvir, pelo Tamara? convite. Tô te ouvindo super bem. Perfeito. Fique à Pronto, pra mim tá vontade tudo de se ligado. apresentar para o pessoal conhecer você. Então, deixa eu começar me apresentando, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Tamara, eu sou nutricionista. Trabalho com nutrição clínica funcional já há 10 anos. Minha especialização, na verdade, é em nutrigenômica e nutrigenética com foco em dor e doenças crônicas. E aí eu fiz os cursos de atualização para trabalhar na área de dor, realmente. Neurofisiologia, neuronutrição, epigenética, focando nesse âmbito mesmo, sabe? Como melhorar a qualidade de vida do meu paciente. E hoje, na verdade, né, as meninas fizeram um convite bem bacana para a gente falar um pouquinho mais sobre a questão da alimentação, né? O impacto que ela Sim. tem, na verdade, sobre a dor e a modulação da dor. Tu queres começar puxando? Posso ir falando? Pode, vamos começar sobre. Gostaria que você explicasse como a nutrição é importante para estar controlando a fibromialgia. A gente começa e aí depois a gente dá seguimento falando sobre cada nutrição, Tranquilo. que componentes. Fique Pronto, à então vontade. vamos falar de modo bem geral, né? Por que que a nutrição faz diferença? Porque o nosso corpo, ele funciona no esquema, na verdade, como se fosse um robozinho. Então, todas as partes, elas são interdependentes, mas ao mesmo tempo, elas também são individuais. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente tem que entender que a alimentação, ela vai propiciar, na verdade, os bloquinhos que o nosso metabolismo precisa. Seja para produzir enzima, seja para produzir energia, seja para produzir um hormônio, seja para produzir um neurotransmissor. Quando a gente fala de fibromialgia, existem algumas modificações do nosso corpo associadas à doença. Então, por exemplo, falando da parte metabólica, a gente tem um defeitozinho ali na mitocôndria. Na verdade, chega a quase 90% o número, né, de indivíduos com fibromialgia que tem o que a gente chama de disfunção mitocondrial. As nossas mitocôndrias, elas funcionam como central de energia. Então, toda vez que eu tenho uma falha nesse processo, eu vou ter uma fadiga crônica e eu vou ter dificuldade de fazer o meu metabolismo girar. Isso significa dizer que a minha produção de hormônios pode cair, isso significa dizer que a minha produção de enzimas pode cair, que os meus neurotransmissores não serão produzidos de maneira satisfatória. Então, quando a gente pensa na fibro, além da questão das mitocôndrias, a gente tem também uma baixa de vários neurotransmissores, né? É comum a gente achar baixa do GABA, que é aquele neurotransmissor que deixa a gente tranquilo, que relaxa, que induz a analgesia. A gente tem uma baixa, por exemplo, da dopamina, que é um neurotransmissor que está associado, por exemplo, ao foco, à aprendizagem, à capacidade cognitiva. Então, a gente tem falhas de memória quando eu tenho uma baixa dopamina. A gente tem, na verdade, um excesso de glutamato, que é um hormônio que ele literalmente excita o nosso cérebro. Então, o que acontece? Na fibra, a gente chama de dor de sensibilização central. É como se o cérebro desse indivíduo ele estivesse sensível o tempo todo, e mesmo aqueles estímulos que não são dolorosos, eles são percebidos e interpretados como dor, porque ele tem dificuldade justamente de modular. Se a gente pensa na dor, como é que funciona? A gente tem um estímulo, esse estímulo chega no meu cérebro, e o meu cérebro vai dizer o seguinte, olha, isso aqui é dor, tira a mão daquilo que está quente,
ou isso aqui foi um corte, a gente precisa tratar, e o cérebro vai dando esses avisos. Na fibromialgia, o cérebro está tão sensível que ele tem dificuldade de mandar a resposta para o corpo dizendo, olha, para poder aliviar a dor, você faz isso, você libera aquilo. E os dois principais neurotransmissores envolvidos nisso é justamente a serotonina e a noradrenalina, que eu preciso, né, de dopamina para transformar em noradrenalina. E aí, onde é que entra a alimentação nesse sentido, por exemplo? Eu não consigo produzir serotonina se eu tenho uma vitamina D baixa. Eu não consigo produzir serotonina se eu não tenho ômega 3. A gente precisa tanto do EPA como do DHA para produzir esse hormônio. Se eu não tenho, por exemplo, vitamina do complexo B, B2, B3, B6, eu também não vou formar esse neurotransmissor. Então, na verdade, a alimentação ela é base, porque ela vai dar justamente esses bloquinhos construtores para o meu corpo se organizar. É muito comum a gente ver indivíduos com fibromialgia e alteração no ritmo intestinal, e um intestino mais lento, ou uma síndrome do intestino irritável, uma baixa capacidade digestiva. Quando a gente não consegue produzir essas enzimas, eu não vou afetar apenas a minha musculatura, eu afeto inclusive o meu processo digestivo. Então, a alimentação, na verdade, ela é base. Eu já vi alguns profissionais colocando que não, tem que tomar um remédio apenas. Só que a gente esquece que saúde não é ausência de doença, é qualidade de vida. E eu tenho que pensar na alimentação, eu tenho que pensar na questão emocional, eu tenho que pensar na atividade física, no meu sono. Na verdade, é como eu falei, as coisas são interdependentes, mas elas estão sempre tudo muito ligado, na verdade. Meu corpo é uma coisa só, eu não posso dissociar uma coisa da outra. E se eu não tenho esses bloquinhos construtores, eu não vou produzir nem mesmo os neurotransmissores que eu preciso para ficar bem. A gente tem, por exemplo, uma alta incidência de ansiedade, de depressão. Por quê? Porque eu não tenho GABA, porque eu não tenho serotonina. A acetilcolina é poucamente produzida, então a gente tem falhas de memória, o brain fog é muito intenso. Então, o que eu preciso da alimentação? Eu preciso da alimentação para dar ao meu corpo o que ele tem dificuldade de fazer sozinho. Então, às vezes, o nosso corpo precisa de estímulo. Eu gosto muito de fazer analogias, né? Que fica fácil de entender. Então, é como se eu tivesse um carro velho, né? E aquele motor, para ele funcionar, ele precisa ser rodado. Então, às vezes, a gente precisa empurrar naquele primeiro momento para que o motor rode e, a partir dali, ele vai sozinho. Isso funciona na alimentação e funciona também, por exemplo, para uma atividade física. Então, no início, às vezes, ajustar a alimentação dá trabalho, dá. Fazer uma atividade física dá trabalho, dá. Mas quando a gente pensa a longo prazo, quando o nosso motor começa a rodar, a gente começa a ter alívio da dor. Os três principais neurotransmissores, né, envolvidos na modulação da dor, e eu falo da dor em modo geral, tá, gente? Não necessariamente só de sensibilização central. Então, a gente pode ter uma dor neuropática, a gente pode ter uma dor inflamatória, enfim. Mas quais são os três principais neurotransmissores que eu vou usar? Eu uso GABA, que vai me relaxar. Eu uso noradrenalina, que é produzido a partir da dopamina. E eu vou produzir serotonina para que isso aconteça. A alimentação entra nesse sentido para quê? Para ajudar o meu corpo a construir esses bloquinhos, que ele está tendo dificuldade. É muito comum a gente pegar indivíduos que têm baixa de vitamina D. E algumas pessoas ainda, infelizmente, associam a vitamina D só à questão osteoarticular. Elas esquecem que a vitamina D está associada à inflamação. E o indivíduo que tem fibromialgia, ele é muito mais propenso a ter neuroinflamação. Então, o cérebro desse indivíduo é mais suscetível a isso. Se eu tenho inflamação, ele não vai funcionar direito, aquele meu órgão. E eu também não vou produzir os meus neurotransmissores. Então, como eu falei, a gente começa da alimentação partindo desse pressuposto que tudo que o meu corpo for construir, ele vai tirar da alimentação. A medicação vai ser importante? Claro que vai, principalmente quando o indivíduo tem crise. Mas a gente tem que entender que só a medicação, ela não vai dar jeito na minha modulação da dor. É um paliativo. A gente, quando fala de fibromialgia, tem que entender que realmente precisam haver outros esforços. E aí, como eu falei, é a saúde emocional também, é tratar uma atividade física de maneira séria, ajustar a alimentação. Falando um pouco assim mais da questão da alimentação, a gente sabe que tem vários alimentos que podem propiciar a dor, que vão servir de gatilho, na verdade, para a dor. E por que isso acontece? Justamente porque o meu corpo ele tem dificuldade de processar as coisas. Lembra que eu falei lá no início, né? O metabolismo é mais lento. E eu digo metabolismo celular mesmo. Então, eu tenho uma célula com dificuldade de cumprir com o papel dela. E aí, quando a gente pensa nesse contexto, eu tenho que entender que se eu não ajusto a minha alimentação para garantir que o meu corpo ele consiga cumprir com o mínimo necessário, eu não vou ter alívio da dor por mais que eu use medicação. É bem comum o paciente chegar no consultório justamente com essa queixa. Não, já tomei a medicação X, já tomei a medicação Y, já troquei 10 vezes, a metadosagem não funciona. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar aos pacientes é o seguinte: a medicação, enfim, seja um inibidor de recaptação de serotonina, seja um de serotonina com noradrenalina, independente da medicação, a pregabalina, que é o análogo do GABA, por mais que eu tome a medicação, qual é o objetivo dessa medicação? É aumentar a quantidade disponível daquele neurotransmissor no meu cérebro. É isso que vai me aliviar a dor.
Só que se eu estou produzindo pouco, por mais que a medicação esteja cumprindo com o papel dela, eu vou ter neurotransmissor suficiente? Eu não vou ter. Então a gente tem que pensar um pouquinho de maneira prévia. Eu tenho que entender que, como eu falei, saúde não é ausência de doença, é qualidade de vida. Então, às vezes, não é nem a medicação que está inadequada. O problema é que eu não estou produzindo o que eu preciso produzir para ter aquele nível de neurotransmissor adequado. Para aí sim a medicação cumprir o papel dela. Então, algumas pessoas pensam que são separados, que é um tratamento separado. Mas, na verdade, se a gente fala de fibromialgia, é um tratamento só, com várias frentes. A frente física, com a frente alimentar, com a questão do sono, qualidade de vida mesmo, inclusive na questão emocional, que isso pesa muito. E aí, falando um pouco, eu gosto muito de falar de neurotransmissores, tá, gente? Eu não tô lendo aqui as perguntas, mas se tiver, a Gisele vai passando, tá? Porque eu sou bem seguida. Não, pode Eu falar. gosto, eu gosto de Notando. explicar isso porque é aquela coisa. Às vezes a gente pensa que é só tirar. Não, eu vou tirar glúten da minha dieta e vai me resolver o problema. Não vai resolver. Eu tenho que pensar um pouquinho anterior. Por que, que o glúten está me fazendo mal? É porque a minha tireoide é ruim, ela é disfuncional. Eu tenho, por exemplo, um anti-TPO positivo, eu produzo anticorpos contra a minha tireoide. Por que, que o glúten me faz mal? É porque o meu intestino está permeável. O glúten está me fazendo mal porque eu tenho sensibilidade àquela proteína e não consigo metabolizá-la direito. Então, o objetivo da nutrição funcional é justamente essa, é voltar um pouquinho, porque a gente não pode tratar só sintoma. Eu tenho que pensar na causa desse sintoma, por que é que esse sintoma está sendo desenvolvido. E quando a gente faz isso de maneira prévia, a gente começa a entender que o ser humano ele é uma coisa complexa, mas é uma coisa só. Então, às vezes, a gente tem que começar a tratar o intestino, que daí a gente vai falar na próxima semana, se não me engano, né? E aí eu posso detalhar mais. Eu tenho que pensar, por exemplo, em estimular minhas enzimas digestivas para garantir um processo adequado, inclusive de absorção de nutriente. Uh, pelo número, na verdade, né, mesmo, de alguns medicamentos que algumas pessoas tomam, é bem comum eles usarem os prazóis da vida, né? E é uma coisa que eu sempre questiono, não só para o meu paciente, como também eu gosto de sempre fazer um relatório e caminhar para o médico do meu paciente. Ao invés de simplesmente dar um prazol para diminuir essa acidez gástrica, porque a gente não começa a produzir muco, estimular a produção de muco para proteger esse estômago da quantidade de medicação que precisa ser tomada nesse momento. Porque é aquela coisa, tudo que a gente faz na vida, né, tem os seus prós e tem os seus contras. Quando a gente faz uso muito constante de prazol, por exemplo, eu diminuo a minha absorção de magnésio, eu diminuo a minha absorção, por exemplo, de complexo B, então B12, eu tenho uma baixa atividade e utilização da minha vitamina C, zinco também prejudica. Aí você vai pensar, tá, mas que bobagem. Só que se eu não tenho magnésio suficiente, eu vou ter ataque muscular muito mais constantemente. Eu vou ter aqueles pontos gatilhos muito mais ativados. Se eu não tenho zinco de maneira adequada, eu não vou controlar a minha questão hormonal. E aí o estrogênio e progesterona dão uma louca. E aí a mulher se queixa de, meu Deus, a minha enxaqueca está atacando agora no período pré-menstrual. Ou no meio do ciclo ali, desanda a comer doce e não consegue parar, porque a dopamina também fica louca. Então, olha como tudo está muito ligado. Às vezes eu preciso começar de trás mesmo. Então, eu volto para analisar por que, que o meu paciente não está evoluindo. Então, é porque ele está usando muito prazol, o que, que a gente vai fazer? Vamos repor o que está faltando? Vamos tentar substituir, quem sabe, eventualmente, esse prazol por um chá. Eu gosto muito de trabalhar com chás, eu gosto muito dessa parte da fitoterapia, porque é um jeito muito simples e barato. Nem todo mundo tem grana suficiente para estar pagando por determinados medicamentos. A gente sabe que não tem. E as ervas, elas vêm nesse sentido como um alívio muito grande, porque é de fácil acesso, é de fácil utilização. Sendo bem orientado todo o processo, inclusive da compra, a gente tem evoluções muito lindas. Pensando no estômago, como eu tinha comentado, né? O que eu posso fazer de maneira prévia? Eu sei que o meu processo digestivo está lento. A gente começa pela boca. Eu até ensinei isso algumas vezes ali nos meus stories, e é uma coisa muito simples. Gente, vocês que têm dor crônica, antes de vocês começarem a usar medicação de manhã, antes de vocês tomarem café, vão para a higiene bucal. Façam escovação, façam raspagem de língua e usem enxaguante sem álcool. Por que a raspagem de língua vai ser importante aqui? Porque eu diminuo a carga microbiana do meu trato gastrointestinal. E se a gente parte do pressuposto que quem tem dor crônica tem dor porque a homeostase do corpo está bagunçada, porque o corpo não está funcionando bem, é de se supor que é muito provável que essa pessoa também tenha um aumento da permeabilidade intestinal, que a gente chama de leaky gut. Então, o que eu faço? Eu diminuo a carga para dar chance ao meu corpo de organizar essas bactérias que já estão no intestino. Eu sei que pode parecer uma bobagem, mas só o fato de fazer a raspagem de língua diariamente, eu tenho pacientes, na verdade, que têm alívio de enxaqueca, diminui o número de crises durante o mês só de adotar esse novo hábito. E é uma coisa extremamente simples de fazer. A gente tem, na verdade, que vende em farmácia, o raspador inox, a gente tem de plástico, a gente tem de silicone. Mas uma coisa que eu ensino é o seguinte, se não tem dinheiro para fazer isso, sabe aquelas colheres de chá que a gente usa mesmo,
que tem a ponta bem arredondazinha, ela pode servir. Então, de maneira bem delicada, eu vou fazer essa raspagem de língua para diminuir a quantidade de saburra. Se eu faço isso antes de começar a minha ingestão alimentar, eu já tenho um passo para melhorar a minha qualidade digestiva. E é uma coisa extremamente simples de se fazer. A gente consegue fazer estímulo. Simples, né? Uma coisa barata demais. Todo mundo tem a colher. Se não tiver o raspador, tem colher. Uma outra coisa super simples, né? Que a gente consegue fazer, por exemplo, eu quero estimular o meu processo digestivo. Semana que vem a gente pode entrar em detalhes, mas de modo assim geral, o que eu posso fazer? Chás amargos tendem a estimular a minha liberação de bile, de ácido clorídrico, de enzimas digestivas. Então, o que eu posso fazer? Antes de começar meu dia, usar um shot, usar um chá. E isso já vai ajudar o meu corpo a produzir aquela enzima que ele está preguiçosozinho. E é um jeito muito simples. A gente pode Sim. usar, eu gosto muito de usar boldo. Tem isso que eu ia Boldo te perguntar. Tem algum chá específico? O pessoal tá tem perguntando qual várias. chá é indicado. Boldo a gente pode usar. Eu gosto muito do boldo nacional. O boldo chileno ele é muito bom para o processo digestivo, mas o boldo nacional ele tem uma característica bem interessante, que é de estimular a mitocôndria. Ele estimula a minha produção de energia. Então a gente pega 2 coelhos com uma cajadada só. Então o boldo nacional, dente de leão, ele é fantástico, inclusive para melhorar o metabolismo do meu fígado, melhorar o meu metabolismo de estrogênio. A gente pode usar o cachofra, que aí vai funcionar tanto para o fígado quanto para o estômago, mas ainda tem um benefício a mais, que é estimular o metabolismo energético das gorduras, queimar a gordura. Então a cachofra já usa, a gente já pode usar a cachofra nesse sentido também. Se o problema, por exemplo, é que o processo digestivo está lento, mas a pessoa não produz muco, eu posso usar, por exemplo, aloe vera em gel. A gente tem 2 marcas, né, que tem no mercado que são confiáveis, a Olivos, que é aqui do sul, se eu não me engano é Paraná, que é produzida, né, a fábrica, e a gente tem da Forever, que é um pouco mais caro. Então, são 2 gels que a gente pode usar. Claro que, como eu tô falando, gente, eu tô dando opções gerais, mas é bem importante a gente procurar o médico assistente, o nutricionista que está acompanhando vocês para discutir essa possibilidade. Eu vou introduzir, eu não vou introduzir, tá? Isso é bem importante. E aí, pensando no meu processo digestivo, Nutri, eu não tenho dinheiro para estar usando glutamina, porque a gente pensa que tratar intestino é só dar glutamina na vida, né? E não é isso. Fazer selagem intestinal, eu posso fazer, por exemplo, com matcha. Matcha é rico numa substância chamada L-theanina, que ele serve de cola para o meu intestino. O matcha a gente acha em casa de produto natural. É como se fosse uma versão do chá verde que não tem tanta cafeína. Ele tem um efeito mais calmante. Então eu posso usar ao longo do dia, inclusive à noite. Uma outra coisa que a gente pode usar, quercetina. Então maçã, eu até falei algumas vezes. Então para quem não tem síndrome do intestino irritável, para quem não tem uma certa intolerância aos polióis que a gente encontra na maçã, utilizar a maçã na primeira hora da manhã é um estimulante para selar o meu intestino e melhorar o meu processo digestivo. Inclusive vai ajudar para quem tem síndrome do intestino irritável e acaba indo, né, de um estilo para o outro, né, de sai da diarreia para a obstipação, enfim, ela já ajuda muito. E aí tem as combinações que a gente pode fazer. Eu vou ter de trás para frente, tá? A gente comecei pela boca, só para vocês entenderem como a gente consegue influir em bastante coisa. Uma outra combinação que eu acho incrível de fazer é combinar clorela com maçã. Isso faz com que a gente aumente a nossa produção de energia pela célula. O gosto da clorela é bom? Não é, eu não vou mentir para vocês não, tá? Não é bom. Mas a clorela é extremamente rica em magnésio. E aí tem muitos estudos que mostram o seguinte, que fibromialgicos em geral, eles têm uma necessidade maior de magnésio porque ele consome muito mais. Então, quando a gente fala da questão do magnésio, não é só para produzir energia, é para tudo. O magnésio ele participa de mais de 300 reações enzimáticas diferentes no nosso corpo. Ele controla absolutamente tudo. Inclusive o processo de sono ele está envolvido também. Então, como eu sei que o consumo e a necessidade é maior pelo fibromialgico, a gente pode introduzir fontes de magnésio. Uma fonte muito boa é a clorela. E existem algumas coisas nesse substrato, né? A clorela, para quem não conhece, é uma alga de água doce. E ela tem um verde muito forte, muito bonito. E aí tem algumas substâncias nesse produto que, quando combinado com a maçã, diz a célula o seguinte: olha, é hora de produzir energia. Então, para aqueles indivíduos que não podem consumir nenhuma xantina, cafeína, por exemplo, é uma alternativa interessante para produzir energia no início da manhã. Super simples, né? E a gente passou pelo intestino, tô indo para o meu fígado. Coisas que eu gosto muito de explicar para os pacientinhos. Quando a gente está distendendo, a gente tem 2 tipos de alteração aí. Mas semana que vem a gente entra em detalhes. Então, eu posso ter uma baixa produção de enzimas. E aí, como é que eu sei isso? Eu estou distendendo, mas o meu pum não cheira. E eu posso ter um momento do crescimento bacteriano. E aí, geralmente, quando a gente solta aquele pum, é um pum quente, é um pum que tem um cheiro muito característico. A gente tem alteração, inclusive, nas fezes. Então, nesse caso, a gente sabe que precisa fazer realmente modulação. Não é só
fechar o meu intestino. Eu preciso melhorar a qualidade do microbioma. Isso vai ser importante, inclusive, para o metabolismo energético. Eu já tinha comentado, inclusive, algumas lives, não sei se... Não, tem muita gente aqui, acho que a maioria não me acompanha. E o que acontece? Se eu tenho um intestino ruim, eu aumento o risco de ter, por exemplo, pedra nos rins. Se eu tenho um intestino ruim, eu aumento a chance de ter crise de ansiedade e depressão. Eu aumento, por exemplo, a minha incapacidade de produzir energia por conta do fígado. Por quê? Porque a serotonina, no caso do triptofano, né, que é a primeira base, ele não vai ser absorvido, ele vai ser desviado. E aí você tem um indivíduo com baixa serotonina, ele vai ter dor, ele vai ter depressão, ele vai ter ansiedade. Então a gente sempre volta para o início. Então a alimentação ela acaba influenciando em tudo que a gente imaginar, né? Desde a minha mobilidade muscular, porque a rigidez é muito comum no início da manhã, até a minha produção de neurotransmissores, que vai controlar o meu humor, mas que também vai controlar o meu sono, que vai controlar a minha capacidade cognitiva de lembrar, de aprender, de focar. Então a alimentação ela acaba tendo influência em tudo. Tudo que a gente imaginar, inclusive no aumento da atividade de medicação. Muitos pacientes usam pregabalina. E aí uma coisa que eu ensino super fácil, gente. Quem faz uso de pregabalina, quem responde bem a pregabalina, é um indivíduo que precisa realmente aumentar esse GABA. Então, o que a gente pode fazer para potencializar esse efeito e reduzir ainda mais o meu potencial de dor? Eu posso associar essa pregabalina com fontes de coenzima Q10 e com fontes de selênio. Então, se eu faço suplementação da coenzima Q10, eu uso o quê? De 1 a 2 horas ali, bem próximo do horário que eu vou usar a pregabalina, para potencializar o efeito dela. E se eu combino com fontes de selênio, seja suplementar, seja uma castanha do Pará, seja uma gema de ovo, eu vou potencializar ainda mais a formação de IGF-1. Então, a resistência muscular desse indivíduo aumenta. Ele vai ter menos fadiga e vai conseguir, inclusive, se manter melhor na atividade física. É uma coisa super simples. Só combinando a questão dos horários, né? A gente chama isso de crononutrição. Combinando as estratégias de acordo com o meu metabolismo. Eu preciso aumentar o quê? Em que horário? E a gente coloca os alimentos-chave nesse horário. Ou alimento, ou suplemento, ou planta medicinal, enfim, né? A gente tem várias estratégias. Falei bastante. Tem alguma dúvida que eu vi várias pessoas subindo? Não, eles estão falando sobre as medicações, né? Sobre os chás que eles costumam tomar. E aí Falando nos... Pode falar, teve desculpa. quais que são os sintomas, sinais e sintomas no caso do intestino irritado. O que ela pode estar observando? A gente tem, na verdade, 4, né? 4 tipos diferentes de síndrome do intestino irritável. Eu vou ter um perfil mais obstipado, eu vou ter um perfil mais diarreico, eu vou ter o perfil misto, então a pessoa migra de um para o outro, faz diarreia, depois obstipação, e assim vai. E tem um outro padrão, um quarto, que a gente chama de indefinido. A gente não consegue realmente encaixar ela em nenhum grupo. Ela está muito inconstante. Se eu tenho, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, meu perfil é mais diarreico, é muito simples. Tu vai ter, além da distensão abdominal, diarreia de maneira muito frequente. Então, às vezes, não precisa comer tanto para ter aquela explosão. As fezes, elas não vão ser bem formadas, e é importante a gente diferenciar diarreia de aumento do ritmo intestinal. Então, se eu vacuo 2, 3 vezes ao dia, mas eu tenho fezes bem formadas, numa coloração que varia de mostarda a castanho, essas fezes afundam, elas não têm presença de muco, de sangue, e não são muito mal cheirosas, são fezes normais. Então, por mais que eu vacue 2, 3 vezes ao dia, tá ok, tá normal, eu não considero diarreia. Mas se eu faço evacuação, ainda que seja uma única vez no dia, e as minhas fezes não são bem formadas, elas são pastosas demais, elas tendem a boiar, a gente vê às vezes presença inclusive de gordura nessas fezes, ou eu identifico muco, ou eu identifico sangue, a gente pode ter, na verdade, fezes mais amareladas, e aí a gente vê literalmente como se fossem rajadas, né, de sangue. Esse indivíduo, ele vai ter, no caso, a síndrome do intestino irritável. Então, ele vai ter a distensão abdominal, ele vai ter dor visceral intensa e vai ter a diarreia. No caso do perfil mais obstipado, a gente identifica o quê? Todas essas alterações que eu comentei. Então, às vezes, você tem as fezes bem formadas, mas elas são extremamente rígidas. Elas não são pastosas, elas são bem onduladinhas ou saem em bolinha. Pode ter presença de muco. São fezes que vão ser, prioritariamente, né, elas vão boiar, justamente porque o processo digestivo não foi adequado, então ela vai ter acúmulo de gordura. A dor e a distensão, ela também pode prevalecer nesse caso aqui também. E alguns indivíduos podem desenvolver náusea, vômito. Elas podem se queixar, inclusive, de cólica para evacuação. Então, às vezes, vai e a coisa não desce, né? A gente chama isso de a sensação de evacuação incompleta, né?
Então, a pessoa não consegue, na verdade, evacuar. Fica sempre com a sensação de que não foi o suficiente. Esse é o perfil obstipado. E a gente tem o perfil misto, que a gente vai migrar literalmente. Então, às vezes eu passo uma semana presa e quando vem diarreia. E aí eu passo uns dias com diarreia e depois suspende novamente, passo mais alguns dias. Algumas pessoas levam 1, 2 dias, mas tem indivíduos que podem chegar a 5 dias de obstipação. Como a síndrome do intestino irritável é uma doença funcional, eu não tenho um problema físico no meu intestino, mas as ordens que chegam até ele são muito confusas, ele não consegue funcionar direito. A gente precisa ajustar, inclusive, o microbioma. A gente tem alguns tipos de probióticos que a gente usa em associação, ajuste alimentar, fitoterapia, para ajudar o corpo a perceber melhor que tipo de resposta ele está tendo ali, que tipo, desculpa, de ordem ele está tendo. É para soltar? É para prender? É para controlar esse peristaltismo? Isso tudo pesa. Falando de síndrome do intestino irritável, uma coisa que eu gosto de lembrar aos pacientes é o seguinte, principalmente para quem tem o perfil misto, que a gente vê assim de maneira bem frequente, e o diarreico também. Indivíduos que tendem a consumir lácteos, não, eu não tenho intolerância à lactose, fiz o teste e eu tô bem. Quando a gente degrada a proteína do leite de vaca, eu vou produzir uma substância opioide. Então é como se eu sedasse o meu intestino. Para quem tem essa dificuldade de controlar o peristaltismo e acaba consumindo demais o leite de vaca, é muito mais comum do que o leite, do que os derivados em si, mas principalmente no leite. Para quem consome, a gente acaba atrapalhando ainda mais esse intestino que não está funcionando tão bem. Então, às vezes, no início do tratamento, a gente pede para suspender não apenas glúten, mas a proteína do leite de vaca. E aí vale ressaltar que eu estou falando de proteína e não de lactose, tá? Então não adianta tomar leite sem lactose. Lactose é carboidrato e a proteína do leite de vaca é uma proteína, que é aquilo ao qual o meu corpo vai responder de maneira, né, imunológica. Então não adianta tomar o leite sem lactose. A gente realmente tira naquele período, a gente faz o tratamento, que aí varia, né, de 30, 40 dias a primeira fase e a gente vai avançando. Depois que a gente sabe que o intestino foi selado, que a gente diminuiu o leaky gut, porque a gente já fez todo aquele protocolozinho, aí a gente reintroduz e avalia como é que a pessoa fica. No caso do leite de vaca, é só um detalhe que às vezes a gente se perde e é por isso que a gente tira. E eu estava falando do processo digestivo, né? Isso. E aí, voltando um pouquinho para o cérebro, ele tem uma relação bem interessante, né? Cérebro e intestino, eles estão ligados completamente. Então, nesse interim, nessa comunicação, se o meu intestino falha em mandar ordem para o meu cérebro, eu posso ter uma descompensação na produção dos neurotransmissores. E se o meu cérebro falha em mandar ordem para o meu intestino, eu vou ter também essas alterações que podem ser locais, mas também podem ser sistêmicas. Quando a gente fala de leaky gut, que é esse aumento de permeabilidade, a gente vai identificar com muita frequência sinais de alergia. Então, é o olho que coça, é a boca que fica seca, é a pele que fica irritada, depois do banho aquela pele não para de coçar, acorda, na verdade, bem obstruído, sente um zumbido no ouvido. Então, isso são sinais de que o intestino também não está bom. Claro, podem ser outras coisas também, tem que ser investigado. Mas esses são alguns exemplos de sinais que a gente vê quando a gente tem esse aumento de permeabilidade intestinal. Então, às vezes, a gente precisa fazer também uma certa modulação imunológica. Isso a gente faz também. Porque o que acontece? O corpo ele não está solto, né? E se eu ativo demais o meu sistema imunológico, eu posso aumentar a probabilidade de neuroinflamação. E aí eu vou ter mais brain fog, que a gente também chama de fibrofog, né? Então minha memória ela falha, eu tenho dificuldade de aprender, eu tenho dificuldade de focar, começo as coisas e deixo pela metade. E aí o que a gente faz? A gente ajusta o sistema imunológico para ele não estar reagindo de maneira crônica. Tem vários alimentos que a gente usa para fazer isso, tá? Tem alguns exemplos que eu gosto de dar. Agrião é um deles, que é um alimento extremamente barato. Muita gente tem acesso ao agrião e ele é altamente antihistamínico, ele dá um controle no sistema imunológico. Para mim aqui tá lento. Vocês estão me ouvindo, gente? Tô conseguindo ouvir bem. Tá? Pessoal A tua também. imagem tá travando, tá? Outros alimentos, por exemplo, que têm essa capacidade de ajudar o meu corpo a controlar mais essa parte imunológica. Moringa. Moringa é uma plantinha que a gente acha muito no centro-oeste aqui do nosso país. Mas nas outras regiões a gente vai achar ela seca. A gente usa, inclusive, a moringa no tratamento de doenças autoimunes. Ajuda o meu corpo a regular nesse ponto. Então, é uma coisa super interessante que a gente pode utilizar. Lembrando, gente, que eu tô falando de modo genérico, então a gente tem que avaliar caso a caso. Tem pessoas que não vão poder consumir uma coisa ou outra, né? A própria camomila, ele é um anti-histamínico natural. Mas tem um em especial que eu gosto muito de usar, que é o própolis verde. Então, não sei se tem paciente meu aqui, mas é uma coisa que eu adoro dar. Porque o própolis, ele tem apigenina, então ele controla a inflamação, ele controla a questão da dopamina, ele melhora o meu metabolismo energético, ele é antioxidante,
ele tem uma capacidade antiviral incrível. Ele consegue ajustar, inclusive, o meu processo digestivo. Então, o própolis é tipo um superalimento mesmo. Em geral, a gente não tem contraindicações. E quando a gente fala, inclusive, de metabolismo, o própolis ele ajuda, inclusive, a controlar o meu nível de glicemia. E por que isso é interessante? Pacientes que têm fibromialgia, eles também têm falha na ativação do metabolismo. Então, não é incomum a gente achar resistência à insulina no paciente fibromialgico. E aí o própolis ajuda a dar uma regulada nesse metabolismo. E é um alimento extremamente barato, né? O própolis, ele varia, claro, de região para região, mas ele custa de 10 a 20 reais em média, o frasquinho. Então, é um alimento extremamente barato que pode ser introduzido e aí acaba ajudando em várias frentes diferentes. Tu Ótimo. vai lendo as perguntas e tu vai falando ou eu posso falando? Se tiver pergunta, tu me interrompe. Muitas perguntas você já respondeu no decorrer da Já? live, igual o pessoal, aí você vai falando, eles vão falando, igual tem alguns que já usam o própolis e diz que é muito bom, né? E aí eles vão Sim. interagindo. E é um alimento tão barato, gente, tão barato e tão simples de fazer. Eu gosto muito das plantinhas, como eu falei, né? Tem uma plantinha especial que eu acho fantástico para trabalhar com a fibromialgia, que chama equinácea. Essa plantinha a gente usa muito para poder ajudar o nosso sistema respiratório a controlar melhor, então força, capacidade, né, de respiração, tudo isso ajuda bastantinho. Tem uma capacidade antiviral, mas ela tem uma capacidade muito especial, que é a seguinte, ela melhora a minha circulação, ela consegue melhorar a minha capacidade de transferir oxigênio, de levar ferro. Então, para o indivíduo que sofre com fadiga crônica, que vai começar uma atividade física, ele tem essa dificuldade de fazer esse transporte adequado de oxigênio e ferro. E a equinácea favorece a esse processo. Então, é uma antifadiga natural. Um outro antifadiga natural que a gente acha é a catuaba. Ele é muito comum mais no meu Nordeste, né, gente? Nordeste Pará, a gente acha muito a plantinha da catuaba. E ele é uma antifadiga incrível. Inclusive para as mulheres, que a gente sempre tem muitos pacientes, né, que estão nesse processo entrando no climatério, menopausa. A catuaba ajuda, inclusive, nesse processo de dar uma regulada nessa questão hormonal. Então, acaba servindo para duas frentes aí diferentes. Uma outra plantinha que eu acho muito bacana de se trabalhar é o hibiscus. O hibiscus, ele consegue aumentar o meu nível de ferro disponível, porque ele libera o ferro presente na ferritina. E isso é interessante, inclusive, naqueles indivíduos que estão inflamados. Porque a ferritina é uma proteína de fase aguda, né? A gente associa, inclusive, o processo de inflamação. E quando eu tiro aquele ferro disponível, a minha quantidade de ferritina circulante também diminui. Então, eu aumento a minha capacidade respiratória, eu aumento a questão do alimento que vai chegar no meu músculo, eu tenho menos fadiga durante a atividade física. Então, aqui são alguns exemplos, né, do que eu posso usar antes da atividade física. Então, se a gente for olhar, gente, a nutrição entra em tudo. Desde a questão da minha resistência muscular para a atividade física, até a questão do sono. Uma outra coisa que eu gosto muito de usar, pensando na recuperação muscular desse paciente, é creatina. A creatina ela tem uma certa função andrógena, é discreta, mas acontece, e ela consegue aumentar um pouco da minha testosterona. E a gente sabe, né, que indivíduos com fibromialgia é muito comum a gente ter uma baixa na testosterona. Então, a fraqueza muscular vem, dificuldade de segurar as coisas. E eu gosto muito de dar exemplos. Então, por exemplo, mulheres que têm baixa testosterona, além de estarem sempre fadigadas, cansadas, de ter muita fraqueza muscular, ela fica desastrada. Ela perde um pouco dessa percepção espacial. Então, às vezes, ela se bate muito fácil, topa o pé, bate na porta, deixa as coisas caírem, fica mais desastrada. A partir quando a gente começa a ver esses sinais, a gente já começa a investigar. E aí, a creatina ela ajuda a dar essa reguladazinha, além de controlar também a questão da insulina. Então, dá uma controlada na resistência à insulina, o que torna o alimento ainda mais interessante. Então, melhora a força e também controla a questão do metabolismo. Esses são alguns exemplos, né? Só que tem um detalhe importante, gente, é a questão da, eu chamo, é crononutrição que chama, tá? A gente tem que organizar, né? A gente chama isso de ciclo circadiano. O que é isso? O meu corpo, ele funciona com um grande relógio biológico. Então, mesmo sem olhar o horário, eu vou saber a hora que eu vou ter que comer. Porque a gente sente fome, né? O estômago ronca. Mesmo sem olhar o horário, nos horários que eu costumo dormir com muita frequência, eu vou sentir sono naquele horário. Então, eu sei que já está chegando a hora de dormir. Então, a gente tem um relógio biológico que consegue regular esse nosso metabolismo de maneira geral. O que acontece? É muito comum a gente ter uma ruptura nesse ciclo. Ele fica desregulado. Então, pensando nisso, que existe essa desregulação por várias razões diferentes, eu tenho que dar os alimentos no horário-chave. Então, por exemplo, o indivíduo não dorme bem. Ele pode tomar um chá antes de dormir para poder melhorar o sono? Pode usar valeriana, ele pode usar camomila, melissa. Se ele não tiver hipotireoidismo, ele pode melissa, tá? Se tiver, a gente não usa melissa. Ele pode usar um capim-cidreiro, um mundugu? Claro que ele pode. Mas, se a gente pensa que a gente tem esse roteiro, eu entendo que no final da tarde é o horário justamente que eu tenho queda da minha serotonina.
Por isso algumas mulheres se queixam muito de dor nesse horário, de inchaço nesse horário, de fadiga intensa nesse horário. E aí adianta eu só dar na hora de dormir? Não, eu tenho que preservar minha serotonina para que à noite ela se torne em melatonina, que é o hormônio do sono. Então a gente tem que ter horário. Então se eu penso que é um indivíduo que não dorme bem, eu posso dar um chá à noite, inclusive eu dou. Mas eu tenho que começar esse estímulo entre 3 e 4 da tarde, para garantir que eu tenha serotonina suficiente, para garantir que a minha medicação, sei lá, a duloxetina da vida, funcione adequadamente. Então a gente pensa nisso, até na questão do horário. Então não é só o que eu vou colocar, mas qual é o melhor horário para eu colocar isso? A gente pensa, inclusive, nesse roteiro. O que eu vou colocar, em que horário eu vou colocar e qual vai ser a frequência, né? A quantidade, de acordo com os sintomas. Aí varia bastante. Tu vai me controlando na questão do horário, porque eu sei que eu falo bastante, né? Temos Quanto mais tempo ainda 5. tenho? Temos Ah, mais Jesus, nem cinco. vai dar tempo. Vou falar então bem É, rápido do sono. vamos colocar um pouquinho aqui no própolis. O pessoal teve muita dúvida. Tá, Alguém pode perguntou se perguntar. pode tomar água, qual que é o melhor horário, se pode tomar Tá. puro, o que que você indica em relação a isso. A gente tem dois tipos de própolis, tá? O própolis vermelho e eu tenho o própolis verde. O própolis vermelho tem uma capacidade antiviral e antioxidante incrível. É muito mais comum na região do Nordeste. Pessoalmente, quando os pacientes têm dor crônica, eu gosto de usar o própolis verde, porque ele tem outras substâncias que conseguem modular a nível genético mesmo. Então, ele muda a maneira que o meu gene vai trabalhar. Então, ele trabalha a nível molecular. Então, o própolis verde ele tem essa capacidade. E aí, qual é o própolis verde que eu vou usar? A gente usa o própolis verde. Eu, pessoalmente, recomendo mais o aquoso, justamente porque indivíduos que têm fibromialgia costumam usar bastante medicação. Então, eu prefiro sempre evitar. Em geral, é seguro também usar o alcoólico, né? A gente não tem na literatura contraindicações, mas por segurança, pessoalmente, eu prefiro indicar o aquoso. Aí, como é que eu vou escolher o meu própolis? Então, eu já sei que é um própolis verde aquoso, eu vou olhar o grau de pureza dele. Então, pode ter escrito assim, ó, ppv ou P/V, e vai ter um percentual. O percentual mínimo é de 11%, que é a concentração de própolis naquele extrato de água, tá? Então, tem que ter pelo menos 11%. O ideal é 12%, mas pelo menos 11%. Eu vou olhar também se o meu própolis tem o selozinho do CIF, e aí eu sei que foi certificado, é um própolis seguro. E a questão de horário. Que horas eu vou usar o meu própolis? A gente pode usar ao longo do dia, não teria nenhuma contraindicação, mas tem dois horários que para mim são chave. Um é no início da manhã. Por quê? Nesse início da manhã é a hora que o metabolismo mitocondrial tá funcionando muito alto. E aí, por isso mesmo, a gente tem muita fadiga quando a gente acorda. A gente tem esse cansaço, essa rigidez, porque a minha mitocondria não funciona direito. Lembra o que eu falei no início? Então, dar no início da manhã é como se fosse uma ajudazinha para esse corpo rodar, para funcionar. E eu também posso usar à noite, porque os genes que estão associados ao processo inflamatório, eles funcionam muito mais à noite. Então, dando própolis ali no final da tarde e à noite, eu consigo dar uma modulada nesses genes e diminuir, inclusive, essa minha resposta inflamatória. Então, são dois horários que eu gosto de usar muito, de manhã e de noite, mas não tem contraindicação em relação ao dia. Quantidade, que é uma coisa que vocês sempre perguntam. Depende. Um adulto, a gente varia, né? De 10 até 25, 30 gotas ali. Mas a quantidade que eu vou dar vai depender de outros fatores. O quão inflamado o meu paciente está, ele tem dificuldade com o meu metabolismo de serotonina. Então, tem várias coisas que a gente considera na hora de determinar a quantidade. Isso vai variar muito, assim. Não dá para poder definir. E tem as associações. Então, por exemplo, eu posso usar o própolis no meu chá. Só tem um detalhe que eu não vou aquecer esse própolis. Então, o meu chá ele já tem que estar pronto para o consumo. E aí sim eu pingo o própolis para consumo. Eu posso diluir ele em água ou eu posso tomar ele diretamente. Algumas pessoas se queixam de que ele é forte e deixa enjoada quando toma ele puro, direto na colher. Então, o que eu oriento? Se vocês fazem uso de chá, vocês podem colocar no chá. Se vocês fazem uso de suco, podem colocar no suco. Sem açúcar, vale ressaltar. Ou na água, que eu acho que é o mais prático de todos. Então, eu costumo diluir ele na água. A quantidade de água para o própolis vai variar. Eu, pessoalmente, por exemplo, eu não diluo. Eu já estou bem acostumada com o sabor do própolis. Mas para quem está iniciando, às vezes colocar um pouquinho mais de água. Então, 150, 200 ml para diluir aquelas gotinhas, que, enfim, tem que ver com o profissional que acompanha vocês a dosagem. Alivia bastante. Mas eu até gosto de sentir o gosto do própolis. É bom para a garganta também, então vai muito fácil. Acho que do própolis é isso, né? Ficou alguma dúvida, pessoas? Vocês entenderam bem? Acho que foi bem claro. Foi? Tá. Respondeu todas as perguntas. Não vai dar tempo de falar de sono. Acho que vai ter que ser em outro momento para a gente falar da arquitetura do sono, porque é uma coisa que é bem comum. O paciente chega usando melatonina e diz, não funciona para mim melatonina. Só que o sono não é só melatonina. Tem todo um equilíbrio que a gente precisa pensar e faz até diferença, né? Se a insônia é inicial, se ela é fragmentação, se ela é terminal. Então, até a suplementação, a alimentação, tudo muda
de acordo com o tipo de insônia que o paciente apresenta. Mas é muita coisa, acho que não vai dar tempo de falar assim tão rápido. A gente pode falar em outro momento de sono. Falar, sono. Tamara, É então bastante vamos coisa. finalizar. Pode estar deixando, finalizando, né, da forma que você achar melhor, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Fique à vontade. A gente tem uma mensagem que eu gosto de falar para os meus pacientes, tá? Que é uma coisa bem importante, que assim, ó, genética, ela não determina a doença. O que determina é nosso estilo de vida, sabe? A gente puxa o gatilho se a gente realmente deseja puxar esse gatilho. Então, eu sei que não é fácil começar uma atividade física, eu sei que não é fácil começar a fazer ajuste alimentar, eu sei que não é fácil buscar um apoio emocional, buscar terapia, eu sei que não é fácil. Mas se vocês puderem começar, comecem agora. Porque pode ser difícil no começo, mas assim a gente colhe os louros depois. A gente tem muito benefício. Tem pacientes que, olha, eu tenho orgulho de falar, que iniciaram usando 10, 12 medicações no dia e hoje usam uma, duas quando tem crise. Tem pacientes que conseguiram desmamar completamente. Nem todo mundo vai conseguir, mas existe uma esperança. Então, quando a gente começa a tratar o corpo como uma coisa só, e não acha que é só um medicamento, ou só exercício, ou só terapia que vai fazer efeito. Se a gente entende que é uma coisa só, e a gente faz tudo meio que casadinho, a coisa vai. E vocês vão ver que existe sim, gente, possibilidade de alívio da dor. De uma pessoa que tem dor crônica, tá? Então eu tô falando que existe sim essa possibilidade. Então, façam isso por vocês. Não façam por ninguém, mas por vocês. Vale a pena. Certinho, Ó, muito no obrigada. limite. Eu que Foi muito agradeço. objetiva, foi um prazer fazer essa live com você e a gente se encontra nas próximas. Tá Prazer bom? te conhecer, tá? Igualmente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigado, né, por mais uma vez estar aqui com a gente. Estamos finalizando agora e semana que vem ou a outra a gente tem mais. Vamos marcar direitinho e aí a gente divulga aqui para vocês. Um grande abraço, fica com Deus.